sonhava em defender causas e lutar pela justiça. Um desejo que, com o passar do tempo, se tornou profissão e propósito de vida. A caminhada, no entanto, não foi fácil. Entre altos e baixos, Silvana Bueno Correia enfrentou uma série de dificuldades que poderiam ter interrompido seus planos. Mas se existe uma palavra capaz de resumir a sua trajetória, essa palavra é resiliência. Sempre pronta para recomeçar, Silvana ressurgia das cinzas e seguia em frente. Hoje, com quase 2 décadas dedicadas à advocacia e realizada como mãe do Benício, Silvana celebra a profissão que escolheu e também a vida feliz e plena que construiu. Na verdade, eu nunca me vi fazendo outra coisa senão advogando. Desde muito criança eu sempre tive o perfil do advogado, da comunicação, de querer fazer justiça, de se defender, e assim eu sempre fui. Dentro ali do âmbito familiar, na escola, enfim. E desde os meus 7, 8 anos, eu sempre conversava com a minha mãe e dizia para ela: mamãe, quando eu crescer eu serei advogada. Então eu nunca cogitei exercer outra profissão. Eu até exerci, porque eu trabalhei então na empresa da minha família, de ramo de transporte, compra e venda de veículos e locação de imóveis. Algumas coisas eu ainda exerço até hoje, concomitantemente junto com a advocacia, mas eu não era feliz, eu não me via fazendo aquilo, não me sentia confortável. Então eu fui prestar o vestibular e assim, sem nenhum tipo de dúvida, fiz direito, fiz as minhas especializações e hoje então estou há 18 anos no mercado, muito feliz, posso afirmar para você, muito feliz. Eu faço o que eu amo, né? Eu atendo hoje direito de família, direito previdenciário. Direito de família especificamente eu atendo somente mulheres, em 18 anos eu tive apenas um caso que eu fiz a defesa de um homem, então eu me especializei nesta área e gosto do que eu faço com amor, acabei fazendo algumas especializações no sentido ali para poder compreender essas mulheres que me contratam, então eu fiz pós-graduação em psicologia forense, que eu achei muito importante, porque o direito de família ele trabalha muito emoção, você precisa ter a empatia de se posicionar no local, se colocar no lugar dessas mulheres que vêm muito feridas, que vêm machucadas, que vêm com muita violência, quer seja física, moral, psicológica, enfim. Então hoje eu me especializei nessas 2 áreas, mas obviamente que quando eu iniciei, até eu me localizar, né, em qual área eu continuaria, eu acabei exercendo outras áreas, mas não me identifiquei. E hoje, então, eu exerço exerço a advocacia nessas 2 áreas. Silvana, você disse que já desde menina você se identificava com a advocacia e aí depois você prestou o vestibular. E como é que foi esse período na faculdade? Você já logo se imaginava tendo um escritório, você fazendo as defesas? Como é que foi todo esse processo? Você realmente se dedicou muito? Tem pessoas que ficam na dúvida ali ou também não sabem muito que área. Como é que foi esse processo da universidade? Eu fiz estágio na delegacia, trabalhei com o Dr. Canan, fiz então estágio também no escritório do Dr. Canan, e eles tinham então, eles exerciam muito a delegacia obviamente criminal, e o Dr. Canan também. Mas não era algo que eu gostasse, eu não me sentia confortável em trabalhar nesta área, tanto que eu não faço. Para mim era muito pesado, eu não me vejo, inclusive até hoje, né? Eu não me vejo, por exemplo, concedendo uma entrevista ou então fazendo um júri defendendo alguém que eu não é nem a questão de eu não acreditar, mas de algo que eu não concorde. Talvez até confronte um pouco a questão da advocacia, porque enquanto profissional eu até poderia, mas eu não me sentia confortável. Então eu sempre tive para mim que eu iria advogar de forma autônoma, né? Eu teria o meu próprio escritório, isso para mim sempre foi muito claro,
E a minha mãe também, ela vinha me falando, filha, quando você se formar, se você quiser, né, advogar, então você escolha, né, o seu escritório que eu vou fazer para você do seu gosto, do seu jeito, você vai poder escolher os seus móveis. Então, eu sempre idealizei isso. Em algum momento até pensei em prestar concurso, mas eu também não me vejo, né, cumprindo hora. Eu acho que essa autonomia que eu tenho de fazer a minha agenda, de ser advogada, de fazer a justiça, de fazer as coisas acontecerem, de resolver o problema da pessoa. A pessoa traz o seu problema e confia a mim. Então, isso para mim é o mais forte da advocacia. E foi durante a faculdade que eu identifiquei dessa forma. Fui fazer os meus estágios pela Unipar e lá então eu passei a atender direito de família, que foi uma paixão única. E depois então acabei me especializando no atendimento de mulheres, que era algo que sempre me apegou muito, a fragilidade, o defender. Então eu sempre tive isso para mim na faculdade, mas ficou muito claro depois, então, quando eu iniciei, comecei a atender diversas áreas e foi aí que eu me especializei e assim fiquei até hoje. E Silvana, e quando você começou de fato a sua trajetória já formada, aí, uma profissional, né, exercendo aquilo que você sempre sonhou, você achou que foi esse início dentro daquilo que tu imaginava? Ou você percebeu que não era bem assim? Que haviam muitas dificuldades, desafios? Claro, a gente sabe, todo início de profissão você tem que conquistar o seu espaço. Como é que foi para você esse início de caminhada? O que eu senti muita dificuldade, que eu fiz alguns estágios, mas não me trouxeram conhecimento, infelizmente. E como a minha bagagem de experiência era em outros ramos, outras áreas, né, principalmente da minha família, eu tive essa dificuldade porque o direito é prática. Você tem que ter prática. E eu tinha só a teoria. Então eu me vi preocupada com a situação quando o cliente me contratava. Então eu dizia para ele, eu vou estudar o seu caso, sempre muito receosa de responder algo que de fato não era. Então eu iniciei desta forma até que eu tivesse segurança e adquirisse prática para poder atender os clientes de uma forma mais confortável. Então desta forma, no início foi assim, eles me contratavam, eu antes de formalizar dizia para eles que eu iria estudar inicialmente e daí ali sim, eu procurava colegas que estavam há mais tempo, professores da faculdade, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande com os problemas das pessoas que confiam a mim, né? Eu nunca quis responder na dúvida. Então, às vezes, realmente eu não sabia. Pela lógica, eu não tinha experiência. Mas eu buscava, eu estudava, como até hoje. A gente não consegue saber tudo. Mas eu sempre passei uma vida estudando e sigo fazendo isso até hoje, até que eu sinta a confiança de fato, responder para que seja algo pontual e que eu resolva o problema do cliente. Porque nós, advogados, nós temos esse compromisso. Infelizmente, existem ainda profissionais que não trabalham desta forma. Então, para mim, isso é muito claro. Quando a pessoa me procura, eu preciso resolver o problema. Óbvio, tem problemas que a gente não vai conseguir resolvê-lo 100%, 80%, mas eu preciso dar um respaldo, eu preciso ter certeza naquilo que eu passo para ele. Então, foi desta forma, eu não tinha prática, então eu tinha dificuldade porque eu só tinha teoria. Então, eu não tinha confiança ainda em prestar o atendimento naquele momento. Eu me retirava, estudava, marcava outro dia e assim, então, eu continuei por alguns anos. Silvana, você falou da caminhada até você concretizar esse sonho seu em ser advogada, em se tornar advogada, os desafios do início da carreira. E como é que foi para realizar esse segundo sonho? Claro, todo profissional, um advogado, ele quer ter o seu escritório. Então, você passou esse período de você ganhar essa autoconfiança como profissional. E aí depois, como é que foi essa construção dessa outra caminhada para tornar realidade esse sonho que você também tinha, de ter o seu escritório, o seu espaço? Bom, na verdade assim, Ana, eu colei grau, tinha então prestado o exame da ordem, eu fui reprovada. Me lembro como se fosse hoje, eu teria que fazer 50 questões, acertar 50 questões e fiz 19, né? Acertei 19. Então a minha mãe, ela se dispôs a custear ali, né, todas as despesas que eu teria morando em outra cidade, que então foi Curitiba. Foi o primeiro momento que eu morei em Curitiba, eu morei em 2 momentos, e lá eu permaneci residindo provisoriamente por 8 meses. Ela locou um apartamento, era um flat, ela pagou o curso,
E eu fiquei exatamente 8 meses morando lá, estudando de manhã, de tarde e de noite. E a aprovação veio, foi quando então ela me questionou se eu queria de fato retornar ou se eu continuaria lá estudando, né, para prestar um concurso. E eu, de forma muito categórica, falei, primeiro, por estar próximo dela, né, que é uma pessoa que sempre está ao meu lado em todos os momentos, então eu disse, não, mãe, eu vou retornar para Marechal. E aí que ela me deu a notícia, então, que eu poderia escolher como que eu gostaria de ter o meu escritório, que ela faria, então, o meu sonho se realizar. E foi assim que aconteceu. Nós escolhemos um ponto estratégico, ela tinha salas comerciais para locação, me perguntou se eu teria interesse de alguma daquelas, para que ela então comunicasse, né, o locatário, e eu falei que não, que eu tinha gostado da ideia dela, que é ao lado da casa dela, que antigamente era uma piscina, quando nós éramos crianças, né? E foi aqui então, onde estamos hoje, que ela idealizou esse sonho. Minha mãe construiu, primeiramente o térreo, comprou os móveis, enfim, tudo que eu almejei, tudo que eu desejei, ela esteve ao meu lado. Me recordo das primeiras roupas sociais, eu não sou uma pessoa que gosto, né, de me vestir de forma social, mas para ela, filha advogada, então eu me recordo que ela foi comigo nas lojas escolher as primeiras calças, os primeiros ternos, então tudo foi como eu queria, né, tudo da forma que eu quis e que eu idealizei. E foi neste local, então, que eu iniciei, se eu não estou enganada, 2009. Maio de 2009. 5 de maio foi quando nós inauguramos o espaço. E, recentemente, agora, em 2020, passado aí alguns anos, nós sentimos a necessidade de construir o segundo piso, que é onde, então, hoje, atualmente, é a minha sala. Os atendimentos que são prestados por mim no segundo piso, então é uma área exclusiva onde eu fico, que era um outro sonho que eu sempre tive, de ter uma sala grande, um espaço maior, uma cozinha só para eu atender os clientes que venham até mim e um espaço mais reservado. Então foi aqui que nós iniciamos, em 2009 e 2020 então teve essa ampliação do segundo piso, mas sempre dentro daquilo que eu almejei, que eu idealizei, sempre tudo um sonho, né? Um sonho que foi idealizado da forma que eu sempre quis. Silvana, de toda essa caminhada, já se foram muitos anos, como é que você vê a Silvana que começou com aquele sonho, com aquela vontade de estudar, de fazer acontecer, e a Silvana hoje que faz de fato tudo isso acontecer? Como é que você se vê de lá para cá? Ana, é um crescimento incalculável, né? Não se compara. Eu sou realizada, eu faço o que eu amo, eu sou muito feliz. E os meus clientes sabem disso porque eu falo para eles, né? Eu digo assim, gente, muito obrigada por confiar o seu problema a mim. Então, eu vejo o quanto eu evoluí como ser humano, porque eu lido com problemas de outras pessoas, então eu evoluí muito como ser humano, eu evoluí como profissional, na medida em que eu adquiri experiências e aprendi a lidar com a dor do próximo. Porque direito de família é lidar com a dor do próximo, muito além do próprio problema em si, né? Então, eu não teria como comparar quem era a Silvana, aquela menina sonhadora, idealizadora, que por mais que eu quisesse ser advogada, eu não tinha nenhuma experiência, não sabia sequer me comportar como advogada, né? Dada a minha simplicidade, sempre fui muito, como eu falei, não gosto de vestimenta social, então hoje, inclusive, né? Eu reluto para me apresentar como advogada com vestimenta, com comportamento, porque eu tive sempre uma criação muito simples, eu sempre fui desta forma. Então, claro, de quando eu iniciei para hoje é uma mudança drástica, digamos assim, mas principalmente pelo que eu acabei de dizer, eu aprendi a lidar com a dor do próximo e o que mais me faz feliz é resolver a situação das pessoas que confiam o seu problema a mim. Silvana, você demonstra ser uma pessoa, assim, como você falou, com aquele sentimento de justiça. Muito. E aí, quando você se depara com os problemas das pessoas, com as dores, né, como você frisou bastante aí nas suas últimas falas, como é que você faz para não absorver isso? Porque muitas vezes os profissionais, dependendo da área, quando se trata de algum problema, você está atendendo alguma pessoa, a pessoa leva isso para si e acaba influenciando na vida dela, no dia a dia, ela compra as dores. E isso bem complicado, vamos dizer assim, é complexo. Como é que é para você? Você consegue
naquele momento você faz uma imersão no problema, na dor, na situação daquela pessoa, daquela família, mas depois quando você sai do escritório, você é a Silvana e tá tudo certo. Não sei lidar até hoje, a verdade é essa. Estávamos conversando, eu e uma colega, inclusive essa semana, ela me corrigindo como uma colega, pedindo para que eu não continuasse desta forma, né? Eu, infelizmente, passado aí 18 anos, eu ainda não sei lidar. Eu carrego o problema do cliente sempre. Quem é cliente meu sabe disso, né? Eu não nego que não faz bem. Não faz bem porque eu carrego para minha família, eu carrego para o meu dia a dia, às vezes até para mim mesma, eu falo, nossa, eu não tenho paz, realmente, porque eu saio do escritório, mas o escritório não sai de mim. Eu estou, às vezes, na minha residência preocupada com o problema do cliente que está acontecendo naquele momento, mesmo sabendo que foge totalmente do meu trabalho, porque o meu trabalho está em dia, mas eu me posiciono por conta do excesso de empatia que eu tenho. Então, não faz bem. Então, a tua pergunta é como você lida? Eu tento não pegar o celular, por exemplo, eu deixo ele carregando, eu tento, justamente porque se eu pegá-lo, eu vou ver que tem conversas, pessoas me chamando, eu vou ter que respondê-los, não é nem o ter que, mas eu quero responder, eu não gosto que os meus clientes esperam. Então eu aprendi a lidar, mas eu ainda não sei separar, que é algo que é inerente à minha vida, por conta do excesso de empatia que eu tenho. Eu preciso resolver, eu tenho para mim que eu preciso. E tem situações que eu falo para o cliente, olha, eu acredito aqui que a gente não tem outra solução, faremos desta forma, mas eu vou para casa com o problema e fico analisando se realmente não tem outro caminho. Então eu carrego comigo, né? Não sei separar. Não faz bem? Não faz bem. Já aconteceram por diversas vezes de eu ficar preocupada no final de semana, de eu não dormir, acordar de madrugada. Eu sei que não me faz bem, mas eu até hoje não aprendi a lidar. Então eu sigo agindo desta forma. 90% dos casos, então, hoje que eu atendo, meu escritório atende outras áreas, mas eu, Silvana, se trata então da área de família. E praticamente aí 99%, então, eu atendo mulheres. Já tive um caso ou outro, mas o índice é muito baixo. Dada a situação de eu conhecer a situação em sua grande maioria aí, de mulheres que me procuram, sempre tem o caso ali de violência doméstica, ameaça, agressão psicológica, um índice altíssimo, agressões verbais, financeiras e sexuais. Considerando todo esse contexto e a minha experiência, com o tempo, eu pude observar a necessidade de uma forma ou outra eu poder contribuir com a sociedade com essas mulheres. Por que eu tomei essa decisão? Eu tomei essa decisão porque eu observo nas minhas entrevistas o quanto elas estão fragilizadas. A sociedade julga. Por que essa mulher não larga? Sempre a sociedade parte para este lado, né? Mas nós, advogados de família, que temos esse olhar clínico para o caso delas, a gente observa que tem inúmeros motivos pelos quais elas não saem deste tipo de relacionamento. Pode ser dependência financeira, pode ser por causa dos filhos, até uma questão de dependência emocional. Eu sempre falo, gente, lá no meu Instagram, que é a rede social, que eu tomei a decisão de tê-la justamente para eu passar informações para essas mulheres. Por quê? Porque mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, elas têm uma dependência. A gente até fala da síndrome de Estocolmo. Por quê? Elas acostumam com aquilo que lhe faz mal, sentem falta do que faz mal, não se veem sem estes homens. Existe uma dependência emocional, financeira, dentre outros motivos. Foi então que eu tive a brilhante ideia, e eu digo brilhante ideia porque eu consegui por diversas vezes ajudar muitas mulheres durante, quando eu até movimentava mais essa rede social, atualmente ela encontra-se parada porque eu não tenho tempo, mas quando eu movimentava diariamente, eu ajudava mulheres de todo o Brasil, que sofriam relacionamentos abusivos, que eram estupradas, que não tinham para onde se abrigarem com os seus filhos. Então, eu fiz essa rede social com esse único intuito, de ajudá-las. Eventualmente, quando eu acesso, eu vejo que tem mensagens, inbox,
de pessoas distantes me perguntando como que deve proceder. Por quê? Porque o que falta para essas mulheres é acolhimento. Elas precisam se sentir abraçadas, elas precisam encontrar o caminho para saber como sair dessa situação, principalmente quando tem os seus filhos. Não é tão simples sair de um relacionamento quando se envolve crianças, quando se depende financeiramente destes abusadores. E claro, não se tratam de todos os casos, são casos específicos. É alarmante? É alarmante a quantidade de relacionamentos abusivos que eu atendo diariamente. Às vezes eu até acho que eu estou atendendo a mesma mulher. Mas existem exceções, ainda bem, sempre falo isso, existem exceções. Mas de uma forma bem resumida, o meu objetivo principal sempre foi e vai continuar sendo, além de eu ser advogada e trabalhar na parte técnica, é acolhê-las, é aconselhá-las, é dar um suporte emocional, é ajudar elas a enxergarem que depois da dor vem o amor, que volta a viver, que existe saída para aquela vida que elas levam. Então é isso que eu prego no meu Instagram, é isso que eu prego para as minhas clientes quando eu estou prestando o atendimento, para tentar tranquilizá-las e acolhê-las, para mostrar para elas que é possível sair deste local. A Silvana, profissional, ela é uma pessoa totalmente aleatória da Silvana na vida pessoal. As pessoas que me conhecem, que têm uma certa amizade, que têm uma convivência, sabem muito bem do que eu me refiro. Muita gente, quando me vê como advogada, né, me conhece só no aspecto profissional, então tem uma impressão que eu sou aquela brava, dura, aquela pessoa firme. E em contrapartida não é isso que acontece. Eu na minha vida pessoal, quer seja como amiga, filha, esposa, mãe, enfim, na minha vida pessoal, eu sou aquela pessoa calma, doce, eu quero sempre acolher todo mundo, eu quero resolver o problema de todos que estão à minha volta, eu sou acolhedora, eu sou a salvadora. Né? Eu tenho até um defeito, eu não quero ser ajudada, mas eu ajudo a todos. Eu tenho muita empatia, eu sou um doce. Não sou firme nas minhas decisões, eu sou uma pessoa extremamente aleatória. Ora, eu digo, eu tô bravo, né? Eu não vou fazer tal coisa. Mas daí me pesa a consciência, eu já vou lá e acabo fazendo, eu já dou um beijo, eu dou um abraço, eu sou muito amorosa, muito afetiva, muito grude, muito grude. Então, não teria como comparar a Silvana profissional com a pessoal. São figuras totalmente... Em ambas eu sou muito autêntica, sou eu mesma, não consigo ser uma personagem e acho que eu nunca vou conseguir. Mas são pessoas diferentes, totalmente aleatório. Eu, na minha vida pessoal, eu sou muito humana, eu sou muito acolhedora, eu quero abraçar todos, ajudar todos, mas eu não quero ser ajudada, né? Às vezes até sabem que eu estou com algum problema no meu silêncio, mas eu não peço ajuda, eu não relato, porque eu sei que aquilo talvez vai acarretar algo de ruim, né? Talvez para minha mãe, para o meu marido. Eu fico quieta, eu vou lá, eu sou a salvadora. Eu vou lá, resolvo e tá tudo bem. Então nem teria como se comparar. Quem me conhece sabe que a Silvana advogada é aquela dura, firme, né? Mas profissional é uma coisa e pessoal na minha vida totalmente diferente. Maternidade não era algo que eu sonhava, eu nunca quis ser mãe. Meu esposo e a minha mãe sempre conversavam muito comigo sobre o assunto. Foi quando então eu me preparei para ser mãe, né? Eu me preparei. Praticamente os 9 meses eu me dediquei na minha gestação. Foi uma gestação muito tranquila, aos 41 anos de idade. Eu tive um parto humanizado, natural, da forma que eu sonhei, idealizei, foi filmado, com o meu esposo do lado. Tive uma gestação tranquila, pude fazer tudo o que eu quis, não tive nenhuma complicação. E o meu filho, ele veio para me transformar. Ele veio, existe uma frase para apagar a língua, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca pensei que eu fosse ser a mãe que eu sou. Eu peco muito até pelo excesso. Eu sou uma mãe que eu estou trabalhando isso, sinto muita dificuldade de falar não para o meu filho, de impor limites,
Eu sempre quero ele do meu lado, eu sou muito afetiva, falo para ele 2, 3, 4 vezes por dia que eu o amo, que ele é a minha vida. Ele veio me trazer uma sabedoria e um ensinamento e um amor único. Então hoje eu digo para vocês que a maternidade, ela me transformou, ela não virou a página. O meu filho veio para escrever um novo livro. Eu sou outro ser humano. Eu me tornei mais amorosa, eu me tornei uma pessoa muito mais humana, eu me tornei muito mais empática, aprendi a lidar muito melhor com o problema de outra pessoa. Então ele todos os dias ele me traz sabedoria, conhecimento, ensinamento, ele me ensinou a ter paciência. A Silvana Bueno Correia não tinha paciência. E o meu filho veio me trazer que a gente precisa ter paciência na vida da gente. Então, ela só me trouxe coisas boas. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo e realizada hoje com a maternidade, porque o meu filho, ele é incrível. Ele é um espelho meu. Ele é o grande amor da minha vida, porque todos os dias ele me ensina uma coisa nova. De Silvana para Silvana, o que eu poderia falar hoje para vocês? Eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz. Depois de tudo que eu passei, eu tive um período de sofrimento muito grande. Eu me vejo muito resiliente. Eu nunca perdi a fé com Deus, nunca. Nos momentos mais difíceis da minha vida, minha mãe esteve ao meu lado. Eu sempre acreditei que Deus, ele faria o melhor. E hoje eu choro de emoção para dizer para vocês que eu sou uma pessoa tão grata com Deus, que ele fez tudo no tempo dele, no momento dele, e que eu nunca duvidei. Eu sempre lembro da história de Jó. Eu sempre lia e falava, eu vou conseguir. E eu venci, gente. Isso fica, eu falo para as minhas clientes, e para todo mundo, a gente nunca pode perder a fé. A gente tem que acreditar que vai passar. Nenhum problema dura para sempre, nenhum problema. Então hoje eu posso dizer para vocês que eu sou a pessoa mais feliz deste mundo. Todos os dias eu oro com o meu filho e com a minha família e digo para Deus, obrigada. Obrigada porque você me deu tudo o que eu sempre quis. Muito mais do que isso, gente. Hoje eu tenho paz. E a paz para mim é a coisa mais importante. Então, de Silvana para Silvana é só gratidão com Deus. Eu ressurgi das cinzas e hoje eu posso falar para vocês que eu sou muito, muito feliz. E assim encerramos mais um episódio do programa Elas por Elas, hoje com a participação da advogada Silvana Bueno Correia, uma mulher que transformou sonhos em propósito, enfrentou desafios com resiliência e hoje inspira pela força e pelo amor à vida.